Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à parte de álgebra, nós vamos chegar no último capítulo que nós temos para trabalhar, que são as formas quádricas. As formas quádricas nós vamos trabalhar basicamente a aplicação de autovalores e autovetores na geometria analítica, né? Nós vamos trabalhar dentro das quádricas, principalmente o que nós queremos, que queremos que vocês aprendam nesse capítulo. É justamente a parte de rotação e translação das cônicas e das quádricas na geometria analítica, tá certo? Então, formas quádricas no plano. Aqui ele trabalha o seguinte, ele vai definir o que são as quádricas, né? Ele trabalha sempre com a matriz simétrica real, que é a matriz A. Aqui no caso, primeiro nós vamos trabalhar com ela no plano, daqui a pouco no espaço, mas o que se aplica no plano vai se aplicar no espaço, vocês vão ver, né? Nós vamos ter uma matriz uma matriz simétrica, né? Associada a um vetor Vs. Esse vetor Vs, as coordenadas dele está em relação à base canônica, né? A base E1 e E2. E o polinômio ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais 2c xy, que é um polinômio homogêneo de segundo grau em x e y, chamado forma quádrica no plano. Então, nós vamos trabalhar com as, com, com as formas que são representadas por isso através deste polinômio. Nós podemos escrever esse polinômio na forma matricial, né? Nós vamos pegar primeiro a transposta do vetor Vs, do vetor V em relação a S, né? S é uma base canônica, né? Vezes a matriz A, vezes o vetor Vs. Então, aí tá apontado aí. Nós vamos ter a coordenada do vetor Vs, a transposta dele, por isso que ele está na forma de linha, vezes a matriz A, vezes o vetor Vs, tá certo? E desse produto aí nessa forma nós vamos obter o polinômio que é chamado de forma quadrática no plano. Assim, cada vetor em relação à base S, que é a base canônica, vai corresponder a um número real P. E esse número real P, por consequência, vai ser igual a esse polinômio homogêneo, tá certo? Redução da forma quádrica à forma canônica. Então, aqui nós vamos começar a iniciar a trabalhar a parte de autovalores e autovetores associada à forma quadrática. Aquela que nós estudamos é a forma quadrática em forma de polinômio. E agora nós vamos chegar em uma forma canônica que vai estar parecida com aquelas formas das equações das cônicas e das quádricas que vocês estudaram em geometria analítica, tá certo? Então ele pega a forma quádrica, a transposta do Vs vezes a matriz A vezes o vetor Vs, pode ser expressa da forma, aí ele já diz que aqui na verdade nós vamos fazer uma mudança de base, o que é interessante é isso, que aí vai pegar lambda 1 x' ao quadrado mais lambda 2 x' ao quadrado, onde lambda 1 e lambda 2 são os autovalores de A, da matriz A, que é a matriz simétrica, que lá no capítulo anterior nós vimos que para encontrar esses autovalores e autovetores de matriz simétrica é bem mais simples, bem mais tranquilo, né? E x' e y' são as componentes do vetor na base P. E essa base P, por sua vez, que é formada por vetor 1 e o 2, é os autovetores unitários associados aos vetores lambda 1 e lambda 2. Então o processo continua o mesmo. Nós encontramos os autovalores, lambda 1 e lambda 2, e encontramos os autovetores relacionados a esses autovalores. Só que aí, como nós estamos trabalhando aqui com a base P, que é a base de autovetores unitários, aí nós vamos normalizar os autovetores, tá certo? Então, quer dizer que a forma lambda 1 x' ao quadrado mais lambda 2 x' ao quadrado é denominado forma canônica da forma quadrática no plano, ou também forma quadrata diagonalizada. Quer ver que nós vamos ver daqui a pouco e vai ficar bem mais tranquila a matriz A. Ó, se tivermos o cuidado de dispor os autovetores unitários da base P de V, de modo, quer dizer que você a organizar eles, de modo que o determinante dela seja igual a 1, ele sempre representará uma rotação de eixos e a transformação coordenada
do vetor xy, que é o vetor vs, em relação ao vetor vp, né? P vezes, que seria P, que é vezes o vetor x', x'. Que irá ocorrer o estudo das cônicas, sempre uma rotação. Então, quer dizer que isso aqui ele vai me dar uma rotação. Quando nós chegamos nas cônicas, nós temos o quê? Que nós chamamos de cônica todo conjunto de pontos do plano cujas coordenadas em relação à base canônica satisfaz a equação do segundo grau, que é uma equação quadrática também igual àquela ax² mais bx² mais 2c xy mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b e c não são todos nulos, tá certo? Agora, qual que é o nosso objetivo? Pegar essa equação, utilizando aquilo que nós estudamos anterior, pegar essa equação de uma cônica que está escrita na forma quadrática e escrever ela através de uma forma canônica, tá certo? Então, nosso objetivo é pegar uma equação escrita na forma quadrática, que nem que está aí, tá certo? Ax² mais bx, tá? E escrever ela na forma canônica e dali estabelecer qual cônica que vai ser. Então, o objetivo é reconhecer e analisar a equação de uma cônica. Primeira etapa que nós vamos analisar é com relação à rotação. Através daquela equação quadrática, nós temos como verificar se a cônica sofreu ou não uma rotação e vice-versa para encontrar a equação da cônica, que lá em geometria analítica foi pouco trabalhado porque não tinha conhecimento da parte de álgebra linear ainda, né? Então, nós vamos seguir mais ou menos aqui o mesmo passo. Primeiro, nós vamos trabalhar com rotação. Essa rotação está diretamente ligada ao termo xy. Então, se na equação quadrática tiver esse termo xy, quer dizer que a cônica ela não está, os eixos dela não estão sobre os eixos coordenados e nem paralelo a ele. Quer dizer que ela sofreu uma rotação de algum ângulo, entendeu? Então, primeira forma é pegar aquela forma quadrática e escrever ela na forma matricial. Então, aquela mesma equação que foi dada anteriormente, ela é escrita da forma que é a transposta do vetor Vs, vezes a matriz A, vezes Vs, mais N vezes Vs, mais F. Lógico que esse N é a matriz D e E, tá certo? Então, nós escrevemos ela na forma matricial, tá certo? Na forma matricial. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular os autovalores e os autovetores unitários da matriz simétrica AA, que essa matriz simétrica A é justamente essa matriz ACCB. Substituir na equação matricial, depois de você fazer isso, encontrar os autovalores e os autovetores unitários, aí você escreve os termos daquela seguinte forma ali, ó, tá vendo? E você tem essa primeira parte que é ATS vezes A vezes ET, aí você vai substituir para as coordenadas T, que aí você nota que a matriz A, que lá era uma matriz simétrica com simetria em C, vai ser uma matriz diagonal, onde os termos da diagonal principal são iguais a zero. E os elementos da diagonal principal são justamente os autovalores, tá certo? Então, aquela parte de cima vai ser substituída pela essa parte de baixo na forma canônica, tá certo? E o vetor Vs, você vai representar ele como produto da matriz P, que essa matriz P, na verdade, nada mais é do que a matriz formada pelos autovetores, onde a primeira coluna é o autovetor e a segunda é as coordenadas. Então, as colunas que são os autovetores, A1, A12, vetor U. A21, A22, vetor V. Então, as colunas são as coordenadas dos autovetores. Vezes a matriz, vezes x', y', que aí, na verdade, é x', y', é com relação à nova base, que é a base dos vetores unitários. Feito todos esses passos aí, nós vamos o quê? Lembrando ter sempre o cuidado para que o determinante daquela matriz D seja igual a 1, que aí você vai dispor os autovetores de forma que isso ocorra, certo?
E assim você vai fazer a transformação daquela equação anterior nesta equação sem o termo x vezes y, que vai dar lambda 1 x' ao quadrado mais lambda 2 y' ao quadrado mais p x' mais q y' mais f igual a zero, tá certo? Lembra que aqui agora está escrita na forma canônica, ela não tá escrita, ela não tem um termo xy. Fosse como você pegasse o eixo, o plano cartesiano, o R2 e fizesse giro, entendeu? Giro, rotacionar dele. Que é a equação da cônica dada, referida ao sistema x' ou y'. Quer dizer que o sistema de coordenadas vão continuar sendo ortogonais, porque a base P ela é uma base de alto vetor, então ela é ortogonal e unitária, então nós vimos essa definição anterior, tá certo? Então nós vamos... A segunda parte que nós vamos estudar também trata-se da translação. Ela já foi trabalhada, né, com relação à geometria analítica. Lá a gente trabalha com a translação. Aqui é apenas um pouco da revisão. Então você vai pegar ela na forma canônica, depois de feito a rotação dos eixos, tá certo? E obter ela na forma, com a translação de eixos. Você vai ver que agora o nosso objetivo vai ser justamente sumir com os termos x' e y'. E aqui nós vamos aplicar uma outra transformação linear para fazer isso, tá certo? Depois lá no livro está passo a passo, vocês têm de entender, né? Primeiro passo ele escreve ela, coloca em evidência o lambda 1 e o lambda 2, tá certo? Aí ele vai fazer que, ele vai pegar aqui f menos p sobre 4 lambda 1 menos f ao quadrado sobre p ao quadrado e arrumar igual a chamar de f menos f', tá certo? Fazer as translação equivalente que tem e fazer a translação de eixo, você vai suspender ele, movimentar os eixos, né? Que é translar. Aí nós vamos chegar nessa fórmula, que é a forma canônica de centro. É lambda 1 x ao quadrado mais lambda 2 y ao quadrado igual a f. Então, essa daqui vai ser uma cônica vai ter um centro. Por que ela vai ter um centro? Porque os autovetores, os autovalores são diferentes de zero. Todos os dois são diferentes de zero. E quando eles forem diferentes de zero, nós vamos encontrar a equação de uma cônica de centro. Na segunda parte é quando um deles é zero. No caso, nós escolhemos aí o lambda 1, mas poderia ser o lambda 2, tá certo? Aí nessa forma, nós vamos fazer mesmo uma mesma translação, uma igualdade, e nós vamos chegar na seguinte equação: lambda 2y ao quadrado mais px igual a zero. Isso quando o lambda 1 for zero. Se o lambda 2 for zero, aí nós vamos encontrar lambda 1 x ao quadrado mais q y igual a zero. Tá entendendo? Então vai ter só essa. Essa daí vai ser chamada equação reduzida de uma cônica sem centro. Nesse caso, ela não vai ter centro. A classificação das cônicas, com relação, utilizando os autovalores e autovetores, nós sabemos que as cônicas são três, né? Elipse, hipérbole e parábola. Elipse e hipérbole são cônicas de centro. Então, lógico que aí vai saber naquele primeiro caso. Lambda 1 x ao quadrado mais lambda 2 y ao quadrado igual a f. Tá certo? Se lambda 1 e lambda 2 tiverem o mesmo sinal, essa cônica é do gênero elipse. Se ela tiver sinais contrários, ela é do gênero hipérbole. Então, aí buscar ela. E a equação de uma parábola sem centro, nós falamos para você que tem dois jeitos, né? Quando o lambda 1 é 0 e o lambda 2. Nesse caso aqui ficou trocado, que na segunda era lambda 1. E eu deixei lambda 2, foi um erro na hora de digitar, né? Então, a cônica representada por qualquer uma dessas equações é do tipo parábola, tá certo? É do gênero parábola. Antes de terminar essa primeira parte, é interessante vocês lembrar que nós vamos ter as cônicas degeneradas. O que seriam as cônicas degeneradas? Quer dizer que são os lugares geométricos que são representados por uma quádrica, mas, no entanto, não representa nenhuma parábola, nenhuma hipérbole e nenhuma
nenhuma elipse, tá certo? Então, em alguns casos, pode acontecer que a equação ela é idêntica de uma dessas cônicas, mas não seja cônica, que nós chamamos ela de cônicas degeneradas. Então, nós temos a seguinte classificação. Geralmente, elas podem ser reta, conjunto vazio, pode ser duas retas, pode ser um ponto. Então, eles são chamados de cônicas degeneradas. Se λ1 e λ2 forem do mesmo sinais, então, assim, caso ela não seja uma elipse, ela vai ser um ponto ou um conjunto vazio. Aí, no caso, ela vai ser uma cônica degenerada, se ela for um ponto ou um conjunto vazio. Se λ1 e λ2 forem iguais, a cônica ela é uma hipérbole. Se ela não for uma hipérbole, ela vai ser duas retas, tá certo? Aí ela vai ser duas retas. Se um dos dois, o λ1, for igual a zero, nós vamos ter uma cônica sem centro, que aí no caso ela vai ser uma parábola. Caso ela não seja uma parábola, ela vai ser duas retas paralelas, uma reta ou um conjunto vazio. Então, aí nesse caso elas vão ser as cônicas degeneradas, tá certo, gente? Então, nós vamos ficar por aqui também a parte das quádricas no espaço. Boa tarde.